Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje Mateus capítulo 13, nós paramos ontem no versículo que o Senhor dizia que nós somos felizes, porque os nossos olhos viam e os nossos ouvidos ouviam as palavras do Senhor. A gente está conseguindo visualizar a glória, a gente consegue ver o reino, a gente consegue ouvir a voz do Senhor hoje, né? Em alto e bom som. Somos muito privilegiados. Por isso, aleluia, muitos gostariam de ouvir o que nós ouvimos e de ver o que nós vemos. Mas você pode, basta você ter fé, confiar no Senhor, ouvir essa palavra, seguir em frente, que vai acontecer com você, acontece com todo mundo que acredita. Pois eu lhes digo a verdade, olha o Senhor falando para eles naquele tempo. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas eles não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não ouviram. Sabe lá o privilégio que você tem? Profetas, grandes profetas. Os profetas do Velho Testamento, Isaías, Moisés, Obadias, Zacarias. Quantos quiseram ter esse privilégio que você teve? Você tem, porque você tem essa palavra revelada. Você tem o verbo que se fez carne falando com você. Então, você é um privilegiado, mais do que os grandes profetas do Velho Testamento. E você não dá muita bola para isso. Você não se sente assim privilegiado. Mas você é, e o dia que você entender isso, você vai começar a mudar de atitude com relação a esse evangelho. Ele diz, quando alguém ouve a mensagem do reino, ele vai explicar a parábola do semeador, que eu comentei no capítulo de ontem, né? Eu fiz até aqui, até o 20. E ele diz assim, quanto ao que foi semeado, o maligno... quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra que eu já expliquei isso para vocês ontem? Semeado à beira do caminho, não chega nem a penetrar. Caiu a palavra ali no coração, o maligno já vem, já pega aquela palavra, ela não chega nem a entrar em profundidade alguma de terra do seu coração. Agora, quando alguém ouve e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi à beira do caminho. Quando o que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria no começo, ele acha tudo lindo. Ai, que lindo essa palavra. Nossa, eu gostei, eu vou ouvir e tal. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, porque a raiz estava em quem? Quem pregou a palavra. A raiz não estava nele. E nele não deu tempo de criar raiz, permanece pouco tempo. Ele se alegra, ele se anima, ele vai um pouco na igreja, ele louva, ele acha tudo aquilo lindo, mas não tem raiz. E aí quando surge alguma tribulação, alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aí você começa a ser chamado de tolo, as pessoas começam a apontar o dedo para você e começam a te dizer, ai, como você é bobo, ai, aquele povo fanático, você vai seguir aquele povo fanático? Vai ser mais um fanático? Ai, pelo amor de Deus, para com isso, seja mais inteligente. Não é uma questão de inteligência, viu? É uma questão de fé. Não é uma questão de simplesmente, eu sou culto, eu sou uma pessoa muito importante, eu sou uma pessoa muito estudada, eu vou me misturar lá com aquele povo que não sabe nem falar direito? É isso que eles pensam, é isso que eles pensam. Sabedoria que vem do alto não precisa de livros. Sabedoria que vem do alto cai direto no coração, não precisa de estudos. Presta atenção nisso, viu? E ele diz assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas ele está preocupado demais com essa vida. E o engano das riquezas o sufocam. Aqui entram os ricos dessa terra e aqueles que estão muito preocupados em ficar ricos, ganhar dinheiro, ter casa, ter carro, ter isso, ter aquilo. E aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida, eu não tenho tempo para essas coisas que Jesus está ensinando. E ele diz,
tornam-se assim infrutíferas. Terceiro coração. E finalmente o último coração, que eu espero que seja o seu, o que foi semeado na boa terra. É aquele que ouve a palavra, que a entende, que dá uma colheita de 100, 60 e 30 por cada semente. Aleluia! Você tem semeado em quantos corações? Quantos corações você tem atingido? Qual vai ser o seu galardão no céu? Porque no céu o galardão é almas. Almas, almas, almas. Chega lá no céu, eu vou falar para o Senhor, medalha, medalha, medalha. Cadê minhas almas? Quantas almas você conquistou para o Senhor? Quantas almas você ganhou para o Senhor? Algumas até sem saber. Até sem saber. Mas em nome de Jesus, está tudo anotado lá. Seja uma terra frutífera. Dê a 30, 60, 100 por um. Amém? Jesus contou outra parábola. Vamos ver a próxima parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente lá no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Ai, o joio no meio do trigo. Você já viu o joio e o trigo? Qualquer dia você clica lá no Google e procura joio e trigo. Eles são muito semelhantes. É igualzinho. Se você não conhecer, você não sabe dizer qualquer um, qualquer outro. Só que um dá o pão e o outro só atrapalha aquele que dá o pão. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Aí os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? A palavra não é boa? A palavra não está sendo semeada igualmente para todo mundo? E por que no meio de nós tem joio e não tem só trigo? Essa é a explicação aqui, ó. Ele diz assim: um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que nós vamos tirá-lo? Quem é o inimigo? É o inimigo das nossas almas. O que coloca joio no meio do trigo são aqueles que não dão bom testemunho estando no meio de nós. Esse é o joio no meio do trigo. Mas todos eles não ouviram a mesma palavra? Ouviram, só que o inimigo semeou no meio de nós o joio. Aquele que ouviu, mas que o coração dele não estava pronto, não estava preparado e não estava disposto a seguir verdadeiramente ao Senhor. Ele respondeu: vamos lá tirar o joio? Ele diz: não, porque quando você tirar o joio, você pode arrancar junto o trigo. Às vezes, por causa de uma pessoa que causa escândalo numa igreja, e você tira ela de lá, junto com ela, sai uma pessoa boa, sai um trigo de lá. Por isso o Senhor diz: deixa tudo aí, deixa o joio crescer junto com o trigo. Deixe que cresçam juntos, o Senhor disse, até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado. O joio que está misturado no meio do trigo vai ser o primeiro que vai ser recolhido e vai ser jogado no fogo. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Você está entendendo o que vai acontecer aqui? Quando o Senhor vier buscar e julgar, vai começar o julgamento pela igreja. Não vai começar pelos ímpios, vai começar por nós. E, primeiramente, ele vai limpar o que estava no meio de nós, mas que estava lá causando escândalo e vergonha para o nome de Jesus. E esse vai ser lançado no fogo. Misericórdia, que eu não quero estar no meio do joio, eu quero ser trigo. Aleluia! E ele lhe contou outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Grão de mostarda. Primeiro o joio e o trigo, agora o grão de mostarda. Embora seja a menor dentre as sementes, a mostarda, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. Às vezes aquele que você pensa que é pequenininho, que você não dá nada para ele, aquele pode acabar sendo o maior no reino dos céus, na pregação desse evangelho, na multiplicação dessa palavra, na frutificação da palavra de Deus.
de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Fica tão grande que serve de ninho para as árvores do céu, as aves do céu. E contou-lhe mais uma parábola ainda. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Fermento na farinha. E toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada ele dizia sem ser por parábolas. Cumprindo-se assim uma profecia que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas. Ninguém contou parábolas mais lindas, mais profundas, mais verdadeiras e mais significativas do que as que Jesus contou. Tanto que até hoje você ouve pregações e pregações e pregações, são inesgotáveis os entendimentos que Deus dá para cada pessoa com relação a cada parábola que ele contou, porque a sabedoria que está por trás dessas parábolas é imensurável. E ele diz: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa, depois de contar todas essas parábolas. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus vai explicar. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. O campo é o mundo, todos nós aqui. A boa semente são os filhos do reino. Aleluia, somos nós. O joio são os filhos do maligno. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Filhos do reino, filhos do maligno. Todos crescem juntos neste mundo. E o inimigo que semeia é o diabo. Aquele que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dessa era. E os encarregados da colheita são os anjos. No último dia, no tocar da última trombeta, os anjos vão vir aqui na terra, vão colher e vão separar o joio do trigo. Aleluia! Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no final desta era. Aqueles que são joio serão queimados e vão queimar eternamente. O Filho do Homem vai enviar seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Haverá um tempo em que só os que fizerem bem e não o mal estarão neste mundo habitando. E diz assim: eles os lançarão. Peraí que eu perdi aqui. Eles os lançarão na fornalha ardente. Ai, que triste, né? Na fornalha ardente é ruim, hein? É eternidade na fornalha ardente, gente. Vamos fugir disso. Onde haverá choro e ranger de dentes. Ah, inferno não existe. Ah, isso é historinha. Deus não ia fazer isso com ninguém, não vai mesmo. Com ninguém que é filho dele. Mas com criaturas, aqueles que são maus, aqueles que não querem servir, aqueles que não querem se dobrar, eles vão conhecer esse lugar, infelizmente. Amém? O Filho do Homem, então, os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, e então os justos brilharão como o sol, no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você quer brilhar no reino do Pai? Então seja luz. Seja luz. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem o encontrou, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tinha e a compra. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam, juntam os peixes bons em um cesto e jogam fora os ruins. 3 exemplos de separação do bom e do mal, do justo e do injusto, do fiel e do infiel. Assim o Senhor virá um dia para separar dessa terra aqueles que verdadeiramente o seguiram
o amaram, o serviram, e aqueles que não quiseram ter nenhum compromisso com o Senhor, preferiram se comprometer com o mundo, preferiram seguir os prazeres deste mundo, preferiram se ocupar das coisas deste mundo, deixando de lado as coisas do reino dos céus. Ele não encontrou esse tesouro, ele não entendeu esse tesouro que ele encontrou, ele não cuidou desse tesouro, ele não vendeu. Vender tudo que tinha para comprar esse tesouro significa você abrir mão de tudo que você tem nessa terra para ganhar o reino dos céus. Significa exatamente isso. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Certamente você não vai querer estar lá. Aleluia! Então perguntaram a Jesus, vocês entendem? Então Jesus perguntou, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, eles responderam. A pergunta que Jesus faz para você, eu quero terminar esse capítulo com essa pergunta, porque ele tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu ainda estou aqui no versículo 31. Você entendeu? Você entendeu tudo isso? Você entendeu que Jesus deixou um tesouro e que você tem que encontrar esse tesouro e que você tem que abrir mão de tudo que você tem para poder ganhar esse tesouro? Porque esse tesouro é Cristo Jesus na sua vida, vivendo, reinando, sendo soberano, sendo Senhor e Salvador. Amém? Se você gostou, deixa seu like, deixa um amém e compartilha com mais pessoas que possam se interessar em ouvir alguns ensinos sobre essa palavra. Um amém. Obrigada e até amanhã em Mateus 13. Nós vamos continuar aqui no 31. É longo esse capítulo.